With the light out, it's less dangerous. That's right, guys. Have a welcome here. Sejam todos muito bem-vindos aqui hoje, ok, guys? Very good. Desculpem o atraso de 2 minutinhos aí, 3 minutinhos ali, ok, guys? So, what are we going to see today? O que a gente vai dar uma olhadinha hoje aqui, né, galera? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso aulão do English Share que acontece todas as quartas-feiras às 8 da noite. E qual vai ser o assunto de hoje? O assunto de hoje vai ser algo muito útil e que às vezes causa um certo desconforto na gente, no falar. A gente fica pensando, bah, será que usei certo? Bah, será que é assim que eu falo mesmo? Será que não vai ficar faltando alguma? Será que tem a mais alguma coisa ali? Don't you worry, guys, don't you worry. We're going to kill our doubts. Vamos matar as nossas dúvidas hoje, porque hoje a nossa aula é sobre... Deixa eu sair aqui da frente para vocês darem uma olhada os nossos prepositional verbs. Prepositional verbs são os nossos verbos preposicionais, os preposicionados. O que isso significa, né? Quando a gente tem um verbo, né? Quando a gente tem um verbo em inglês, às vezes eles precisam de uma preposição específica para ter aquele significado, para dar aquele significado na frase, preencher com aquela preposição que vai fazer sentido na nossa frase. Por exemplo, eu quero falar sobre um assunto. Esse sobre é a nossa preposição ali. Eu quero falar acerca de, sobre. Eu quero falar de um assunto específico, né? Então eu preciso colocar esta preposição para que você saiba que é acerca disso que eu quero falar. Correto? Então é isso que nós vamos ver isso hoje, aqui no nosso aulão, assim, sobre esses verbos preposicionados, preposições aqui. Existem verbos que têm preposições específicas e a gente vai dar um contraste entre prepositional verbs and phrasal verbs. That's right. Lembra que a gente teve o nosso mês do phrasal verbs? That's right. E esse mês do phrasal verbs, né, a gente viu que era um verbo mais uma preposição, né? E aí, juntamente, junto deles, né, eles formam uma palavra com um novo significado. That's right. Então, qual que é a diferença, né? Então, phrasal verb e uma prepositional verbs. We're going to give it a look today, okay? So, keep tuned and any questions you may ask me on the chat. E qualquer pergunta você pode, então, colocar aí no chat pra nós. Ok, galera? Very, very good then. So, só lembrando vocês, como eu estou, né, de costas para vocês, eu não estarei vendo vocês agora no momento, mas qualquer pergunta que vocês tenham, vão colocando aqui no chat. E eu recebi também uma dica muito bacana de uma telespectadora nossa ali. Eu vou estar vendo o que vocês estão vendo também através do meu computador. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, podem colocar aqui no chat e eu vou estar ligadinho com vocês aqui, ó. Tá vendo aqui na minha outra tela, na minha segunda tela aqui. Ok, galera? Very good, nice one. So, be welcome, sejam bem-vindos todo mundo. E não vamos aqui, ó, nos delongar muito, né? Mas as dicas de sempre ainda estão valendo, ok, guys? Então, o que vocês devem fazer? Vão para um lugar onde vocês possam pronunciar em voz alta, que vocês não tenham vergonha, que não tenham coisas que distraem vocês o tempo todo, ok? So, let's go. Ei, leva aí, ó, teu material de anotação, leva alguma coisinha aí pra você comer, beliscar, beber ali. E bora prestar atenção, ok, galera? Very good. So, these are prepositional verbs. Esses são os verbos preposicionais, né? Preposicionados que necessitam de preposição. E às vezes é uma preposição específica, ok? Bah, parece ser super complicado, né? E às vezes a gente tem que ter só uma sensibilidade, não é super complicado. Às vezes a gente só tem que ter essa sensibilidade, a gente só precisa ter essa feeling, desenvolver essa feeling. Como é que a gente desenvolve essa feeling, Felipe? Of course, estudando, estando em contato com a língua, lendo, assistindo filmes. Tem coisas que muitas vezes a gente vai estudar e aí a gente vai ver, bah, mas isso não soa direito. Eu não sei o porquê eu devo ou não devo usar, mas isso não soa direito. E às vezes nossas guts, as nossas
tripas, guts é tripas, né? Mas é a sentido de a nossa intuição irá nos dizer, meu, isso tá errado, isso não soa legal, ou isso tá certo, isso soa bacana, ok? Very good, guys, very good. So, let's go in. E a gente só desenvolve isso, né? Obviamente na prática, praticando o nosso English, praticando os nossos speaking, praticando o nosso reading, ok? So, se precisarem de qualquer dica a respeito disso, também a gente já tá preparando algumas dicas pra vocês ali, a gente vai lançando ao longo das nossas semanas, mas se tiver qualquer coisa mais pontual, faz um comentário, manda um direct pra nós, manda ali no direct ali pra nós, ok? Que a gente vai super aconselhar vocês dentro da nossa área de expertise, Teacherly. Ok? Very good, guys. Very good. So, aqui, prepositional verbs. Então, são os verbos preposicionais ou preposicionados. Então, seriam verbos que precisam de preposição. Ok? Como é que vai funcionar a estrutura de um verbo que precisa de preposição? Então, primeiramente, a gente vai ter o verbo, né? Então, você vai escolher o verbo ali que você precisa. Ok? Posteriormente, mas por que eu botei esse advérbio? ADV, né, de adverb, está entre parênteses, porque ele é opcional, galera. Ó, essa partezinha aqui, eu vou botar aqui, ó. Optional, ok? Ela é opcional, nem sempre, não é que quase nunca, só se você quiser colocar um advérbio de modo, algum advérbio ali, para mudar o teu verbo, ok? Ou dizer o modo que você está realizando esta ação, porque um advérbio, essa é a função dele, né? Mudar o verbo, mudar alguma coisa relacionada ao verbo, dizer o modo como você está fazendo alguma coisa, dizer a intensidade com que você está fazendo essa coisa, ok? Então, aqui, ó, se você quiser colocar um advérbio, você pode colocar, mas esse é opcional. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou botar só um maisão aqui, ó, caso você queira só seguir essa formulazinha de baixo, é possível, ok? Então, verb seria o seu verbo, correto? Seu verbo que você quer utilizar, mais uma preposição. Simples, né? Verbo mais preposição. Tá, mas aí nós temos uma pergunta, mas essa pergunta eu vou congelar ela por um exemplo. Vamos só dar uma olhadinha num exemplo, que eu dou uma olhada, que eu mostro pra vocês um exemplo de uma verb combination aqui. E logo em seguida vamos para a pergunta que não quer calar, que é a pergunta de todos os alunos que eu explico isso e que eles já conhecem phrasal verb, por exemplo, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Example. I need to ask for a raise. I need to ask for a raise. Lembra de pronunciar comigo, né? Lembra sempre de pronunciar together with the teacher, ok? Let's go. I need to ask for a raise. Raise. That's right. Eu preciso pedir por um aumento. Ou seja, eu quero pedir um aumento, eu preciso pedir um aumento. Então, eu preciso pedir, né, que é o ask é o nosso verb aqui, ó. Ask for a raise. Então, olha só, aqui nós temos uma verb combination. Nós temos, então, um verb plus a preposition. That's right. Então, nós temos o verbo mais uma preposição. That's right. Entenderam? Qualquer dúvida, ó, só colocar aí no chat. A gente vai estar ligadinho pra vocês aqui, ok, galera? Muito bem, então, eu preciso pedir por um aumento. Eu preciso, então, solicitar um aumento. Essa é a ideia, né? De solicitar um aumento, vou lá pro meu chefe e vou pedir, eu quero um aumento. É isso. É isso. I need to ask for a raise. Então, ask, pedir, e o for é a preposition que eu estou utilizando em combinação com esse ask. Ok? Very good. A pergunta que não quer calar, que tem todo aluno, né? Enfim, mas os alunos perguntam, né? Teacher, if this is a verb combination, a prepositional verb, se isso é uma combinação de verbo, né? Com uma preposição, ele é um verbo preposicional ou preposicionado. Qual que é a diferença entre a prepositional verb and a phrasal verb? Qual é a diferença entre, então, o verbo preposicional, preposicionado,
com um phrasal verb. Tem alguma diferença? Posso distinguir um do outro? Yes, you can! This is the answer for you! Yes, we can! That's right! Sim, nós podemos distinguir entre um verbo preposicionado e um phrasal verb, por exemplo. Ok? We can. Is this essential? Não é essencial saber, meu Deus, aquela pessoa falou comigo e o que ela usou, gente do céu, era um verbo preposicionado com a preposição about e não sabia exatamente como encaixar. Não precisa, sabe? Meu Deus, a gente não vai ficar analisando o speech de todo mundo, né? O interessante é a gente saber o que a pessoa tá dizendo, né? Conhecer o que a pessoa tá falando, né? Então é isso aí. Vamos saber as nossas diferenças pra gente saber como usar, utilizar, identificar o que uma coisa significa e o que uma coisa pode não significar. Porque qual que é a diferença? A primeira diferença entre phrasal verbs e prepositional verbs. Eles têm 3 grandes diferenças aqui e eu coloquei as 3 diferenças aqui para vocês darem uma olhadinha junto comigo. Primeiro, meaning. Segundo, object. E o terceiro, structure. Então, as diferenças entre phrasal verbs e prepositional verbs e a diferença entre os verbos frasais e os verbos preposicionais, né? Seriam exatamente essas 3 grandes diferenças. Meaning, vamos começar com a primeira. Meaning aqui. Meaning, on the phrasal verbs aqui. Deixa eu só botar aqui, ó. Phrasal verbs. Nos phrasal verbs, o meaning, né? Os meaning dos phrasal verbs, que também é utilizar, é também unir, né? O nosso verbo com uma preposição, por exemplo. Meaning changes. The meaning changes. O que significa the meaning changes? Significa que o significado muda. O significado muda, né? Se você pegar, como eu falei pra vocês, o que é um phrasal verb, né? Um phrasal verb, porque ele é tão difícil de estudar? Porque você vai pegar um verbo que você provavelmente conhece, come, see, look, take, put, qualquer outro verbo, e você vai uni-lo com uma preposição que você também conhece, não é? E aí, o resultado disso é uma coisa que você não conhece, porque não tem nada a ver com o significado do verbo principal. Se não tem nada a ver com o significado do verbo principal, a gente vai tratar phrasal verbs como um verbo diferente. Um verbo de uma palavra nova, um novo vocabulário. É assim que a gente tem que tratar phrasal verbs. Porque se eu disser put on, isso não tem nada a ver com colocar sobre algum lugar. Isso não tem nada a ver com colocar sobre algum lugar. Quer dizer vista. Meu, como é que eu sei disso? Estudando. Puramente estudando, porque não tem uma regra que tu vai seguir. E o put não vai te dizer nada que é pra te vestir, né? Porque na ideia deles é vestir. Pra nós é colocar, e a gente até às vezes a gente até usa, né? Vou colocar uma roupa, vou colocar um sapato, vou colocar alguma coisa, né? Vou vestir alguma coisa no sentido de vestir. Então, para o nosso português coloquial poderia fazer um pouco de sentido, mas para eles não. Então, put on significa, né, vestir alguma coisa, ok? Então, o significado do verbo principal, combinado com a preposição, né, ele muda no phrasal verb. Ele não vai ser igual, ele não vai ser parecido, ele não vai te dar nenhuma pista sobre isso, né? Então, it changes. O significado, quando você faz um phrasal verb, ele muda. Mas, para prepositional verbs, it doesn't change, that's right. Não muda, ok? Então, por exemplo, aqui no I need to ask for a raise, eu utilizei uma prepositional verb. O verbo ask combinado com a preposition for, ok? Eu utilizei esses dois. Ask originalmente significa perguntar, pedir. E olha só como é que fica a tradução da minha frase aqui. Eu preciso pedir
por um aumento. Eu preciso pedir por um aumento. I need to ask for a raise. I need to ask for a raise. Então, isso aí. Nas prepositional verbs, o meaning does not change. Então, o significado não muda do verbo. Se você tem um verbo mais uma preposição e faz sentido aquela frase, aquilo que você está lendo não é... Se faz sentido, né? Literal, né? Não é um phrasal verb, é uma verb combination, é uma combinação de verbo com uma preposição. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Hello, que feliz que... Hello, I can see you that you arrived, so thank you. E obrigado pela presença de todos aqui, Samuel, Adilson, todos, Sabrina, todo mundo que está aqui. Eu não consigo ver todos os nomes agora, mas depois eu viro o celular e vejo todo mundo que já entrou aqui também, ok? E sintam-se todos muito bem-vindos, acenados, e quaisquer dúvidas, coloquem aqui no nosso chat, que vocês são muito bem-vindas. Essas perguntas certamente pode não ser a única dúvida de vocês, mas a dúvida de outras pessoas também. E não hesitem, fiquem bem tranquilos. Uma coisa que já me perguntaram, professor, deixa eu fazer uma pergunta, pode ser meio estúpida, meio idiota. Não existe pergunta estúpida ou idiota. Ela pode ser um pouco mais clara, ela pode ser um pouco mais óbvia, mas não tão óbvia pra você, e a sua dúvida, ela não é estúpida, essa tua dúvida, ela não é idiota, ok? Então, deixa esses argumentos pra lá, porque o interessante e o importante numa aula, né, é você perguntar pra você aprender, ok? Então, sintam-se muito livres pra perguntar, e sintam-se todos acenados, ok? So be welcome, let's come back here. O que estamos vendo hoje é prepositional verbs, seriam os verbos preposicionais, verbos que precisam de preposição. E aqui nós estamos vendo a diferença entre prepositional verbs e phrasal verbs, inicialmente, ok? Hoje ela não vai ser sobre phrasal verbs, ok? Porque nós já tivemos um mês acerca do phrasal verbs, e você pode conferir, então, os nossos aulões. Foi o mês de agosto, então dá uma olhada nas publicações do mês de agosto, que foi todo o mês falando sobre phrasal verbs, ok? Mas se tiver alguma dúvida sobre phrasal verbs, não hesita, né? Coloca aí que a gente tira também, ok? Mas hoje é sobre as diferenças entre phrasal verbs e prepositional verbs. Por quê? Porque ambas são a combinação de verbo mais preposição. Quais são as diferenças entre eles? A primeira é o meaning, é o significado. No phrasal verb, se você une um verbo com uma preposição e ele é um phrasal verb, o significado vai mudar radicalmente, ok? E no prepositional verb, não. Assim como a gente viu o exemplo aqui pra nós agora, né? I need to ask for a raise. Eu preciso pedir por um aumento. Eu preciso pedir por um aumento. E ask é o verbo pedir. Mas eu estou combinando ele aqui com o for, com uma preposition, ok? E aqui tá a nossa estrutura, né? De como a gente faria como é que a gente faz um verbo preposicionado, né, que seria um verbo mais uma preposição. Mas às vezes a gente pode colocar e encaixar ali no meio um advérbio. Um advérbio que o que é um advérbio? Muda nosso verbo. Você quer falar o modo como você está realizando essa ação, então você vai colocar um advérbio exatamente aqui, ok? Very good, guys. So, let's keep going. Qualquer dúvida, só colocar aí. Beleza? Great. So, a primeira diferença então era o meaning, e a segunda, object. Tivemos aula sobre objeto também na aula de phrasal verbs, ok? Os pronomes, pelo menos objetivos, a gente colocou lá, e a diferença entre sujeito e objeto, né? Sujeito, resumo, né? Sujeito realiza a ação, objeto sofre a ação realizada pelo sujeito, ok? Por exemplo, I killed him. Eu matei ele. Então, eu realizei a ação de matar, que foi ele, him, ok? E him é o pronome objetivo para, né? O objective pronoun para ele, para he. Em vez de usar he, a gente vai usar him. Porque he é o pronome para sujeito. Isso aí, é um pronome de sujeito. I, you, he, she, it, we, they são pronomes para sujeito. E pronomes para objeto, né? Temos o me, you, him, her, it, our and them. Us and them. Our é possessivo, desculpa, me confundi aqui. Ok? So, object. Então, no phrasal verb,
Not always. Not always. Present doesn't have always, ok? Então, o objeto pro phrasal verb não precisa sempre. Tem alguns que vão precisar, porque a gente vai ter que usar ele separado, vai ter que botar o objeto no meio. Sim, vai ter esses casos de o phrasal verb precisar de um objeto. Entretanto, não é obrigatório em todos os phrasal verbs eu ter um objeto. Mas, em contraste com os nossos prepositional verbs, em contraste com os nossos verbos preposicionais ou preposicionados, sim, it needs an object. It needs an object. Sempre. Isso é sempre ter sempre. Sério mesmo, é sim, sempre. Sempre. Always and forever, ok, guys? Então, o objeto sempre vai estar presente nos nossos prepositional verbs, sempre vão estar presentes nos nossos verbos preposicionados. Cadê o meu objeto aqui, né? I é o meu sujeito. Need to ask, meu verbo, for what? Pelo que? A raise. Então, meu raise é o meu object. Aqui, I need to ask for a raise. I sou com certeza o subject nessa frase aqui, porque eu estou realizando as ações. A ação de perguntar, a ação de precisar também, não é uma ação, não é um verbo de ação. É um verbo estático, mas enfim, é um verbo mesmo assim. Eu vou realizar a ação de perguntar, de pedir, né, por um aumento. Então o meu raise é o meu object, ok? Meu raise é o meu object, porque ele está sofrendo ação. É eu que vou pedir por ele, né? Então é isso aí. Então sempre precisa de um objeto nos prepositional verbs, sempre. E essa é outra diferença. A segunda diferença entre phrasal verbs e prepositional verbs, ok? E verbos preposicionais. Porque o phrasal verb nem sempre precisa, né? Porque existem phrasal verbs que eles já estão prontos. E aí você não precisa colocar mais nada nele, porque é ali, ó, encaixadinho, é pra essa situação, encaixadinho, pronto. Serviu, tá ótimo, não precisa acrescentar, não precisa tirar, é isso aí. Beleza? Já prepositional verb sempre precisa. E eu não sei se vocês se lembram das aulas de português. Ai, gente do céu, vamos lá relembrar as aulas de português agora, né? Lá da escola, né? Não sei se você é novo, né? Você não passou tanto tempo, mas se você tem minha idade para mais, faz um tempinho que você já passou pelas aulas de português lá do ensino médio, né? Objeto direto, guys. Objeto direto. Cara do céu, não aprendi o que é um objeto direto, né? Como é que eu sei o que é um objeto direto? Muito fácil. Olha só, vou te dar uma dica, tá? Não é tão fácil, mas vou te dar uma dica para te identificar o que é um objeto direto, ok? Olha só. Primeira coisa, você tem que identificar o seu verbo na sua frase, tá? Nesse caso, vamos pegar o ask, ok? Vamos pegar o ask. Então, esse daqui, com certeza, é o meu verb, ok? Esse é o meu verb. Você tem que olhar para o seu verbo. Isso pode parecer ridículo, mas façam. Pode ser mentalmente, né? Mas façam, tá? Você tem que olhar para o seu verbo e ver que ele não tem culpa de estar ali, primeiramente, né? Porque você escreveu essa frase, alguém escreveu essa frase, né? E você tem que olhar para ele e você tem, com muita compaixão, conversar com ele. Pede, conversa, bate um papo com ele, né? E a primeira coisa que você pode pedir para este seu verbo, né? Você sabe que é o verbo pedir. Você vai olhar para ele e você vai pedir o quê? O quê? Essa pergunta ela é fundamental. O quê? Se você pedir pro seu verbo, né? Ali, ó. Se você pedir o quê? Esse é um ponto de interrogação, ok, galera? O quê? Se fizer sentido esta pergunta para o seu verbo, né? O quê? Vou pedir. Pedir o quê? Faz sentido, né? O que você vai me pedir? O quê que você vai me pedir? A resposta para esta pergunta, a resposta do o quê que você vai pedir é o seu objeto direto. É o seu objeto direto, ok? Vamos botar aqui para frase. Eu preciso pedir. Pedir o quê?
que eu preciso pedir? Eu preciso pedir um aumento. Então, aumento é o meu objeto direto. E pasme, como ele é meu objeto direto, ele é o objeto da minha frase, ok? Então você identifica o seu verbo, pergunta o que para ele, ok? E os objetos das nossas frases, ok? Não vou entrar em discussão, tem muitas, o português tem muitas vias para seguirmos ali, mas se você perguntar ok, faz sentido essa pergunta, a resposta para esse seu o que é o objeto direto, ok? Que é o objeto da sua frase, caso você tenha alguma dúvida, ok? Muito bem, então, phrasal verbs nem sempre têm objetos, mas os prepositional verbs precisam, eles precisam de objeto, ele precisa de um objeto, então sempre terá objetos junto com seu prepositional verb, ok? Great one. So, let's go. Primeira diferença então entre eles é o meaning. O phrasal verb sempre vai mudar o significado, ok? Verbo mais uma preposição, se é um phrasal verb, vai mudar o significado, não vai ter o significado do verbo principal. Já a prepositional verb vai ter o mesmo significado, vai fazer sentido ao pé da letra, a tradução, palavra por palavra, assim como ficou no nosso exemplo base aqui que estamos utilizando, ok? Great. E o terceiro, o significado. Segunda diferença é o objeto. Não precisa de objeto nos phrasal verbs. Em alguns, você pode colocar. Tem alguns que não são necessários. Mas no prepositional verbs sempre é necessário. Sempre é necessário um objeto, então sempre vai ter um objeto nas frases. E ele vem, galera, detalhe, ele vem em seguida, entendeu? Ele não precisa ter várias coisas ali, não, ali ó. Verbo mais preposição, mais object, mais o objeto. Seguidamente ali vai ter o objeto, entendeu? Não precisa esperar, ok? E a última e terceira diferença é structure. A estrutura para phrasal verbs, structure for phrasal verbs, ele pode mudar. Lembra que, vamos fazer uma pequena recapitulação ali do phrasal verbs. Lembra que phrasal verb é um verbo mais uma combinação, mas eu posso separar eles e colocar o meu objeto no meio. Eu posso separar eles e colocar alguma outra coisa ali no meio. Posso fazer, eu posso deixar eles juntos também, tem aqueles que tem juntos e não podem ser separados, mas tem aqueles que eu posso separar, então a estrutura muda, não é uma regra, né, porque às vezes eu posso separar e às vezes eu posso deixar junto, né, muito bem, e a estrutura dos prepositional verbs, the same, o mesmo, a mesma estrutura, não muda, sempre vai ser verb, plus preposition plus object. Sempre vai ser, então, verbo mais uma preposição mais objeto. Às vezes, não é que mude, né? Não é que possa mudar. A estrutura é essa aqui mesmo, tá? O advérbio que a gente vai colocar entre o verbo e a preposição, ele não é obrigatório. Ele é opcional. Você pode colocar ele se você quiser, você não pode colocar ele se você não quiser. Né? Porque você não pode colocar... Não, você pode colocar ele, mas se você não quiser, você não precisa. Ok? Mas faz parte da estrutura, ok? A estrutura não muda, é sempre verbo seguido da preposição, seguido do objeto. Se tiver diferente disso, não é prepositional verbs, ok? Se tiver diferente disso, não é. Ok? Great! Então, essas são as três diferenças entre phrasal verbs e prepositional verbs. That's right. Então, o que eu pensei, o que eu sonhei para nós, galera, hoje, na aula de hoje, deixa eu dar uma olhadinha se tem algum, comentário. A princípio não tem, mas caso tenha surgido alguma dúvida, vão colocando aqui, ok, galera? Vão colocando aqui, sintam-se já todos acenados, né? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal que chegou um pouquinho depois ali também, ok? Caso surja alguma dúvida e caso tenha uma outra dúvida, né? Diferente do que a gente está vendo aqui também, coloca ali que a gente responde também ao final da aula, tá? O que eu trouxe além disso para nós, né? Trouxe exemplos, trouxe este exemplo, mas eu fiquei mais preocupado em focar nas preposições. Então,
coloquei, fiz uma pequena lista, porque o meu quadro já estava todo ocupado ali, né? O teacher ocupou todo o quadro, né? Fazendo explicação e seus devaneios, seus pequenos... Opa, outro lado, lado errado, né? Muito bem, vou botar aqui um pouquinho mais pro cantinho, beleza? Ficou tudo bem, né? Qualquer coisa, só comentar ali nos comentários, ok, galera? Muito bem, muito bem. Então, que prepositions a gente pode utilizar para os nossos verbos? Quais combinações são possíveis, né? E tudo mais. Então, aqui não são todas, de longe não são todas, ok? Mas, deixa eu só fazer um adendo aqui, ó. Se você se inscreveu no nosso canal, não aqui apenas no Instagram, mas se você clicou no link que tem ali na bio, fez sua inscrição ali no e-mail, tá recebendo nossos e-mails com nosso material, guys, eu preparei um material muito massa, com homework, ok, pra vocês, para que vocês possam estar expandindo um pouco mais o vocabulário de vocês e também as combinações de prepositions para vocês, ok? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve ali na bio, tá? Vai ali no link da bio, ele vai te redirecionar ali para um site, onde você só vai colocar teu e-mail, teu nome e teu e-mail, e você vai começar a receber os nossos aulões ali, a compilação da aula, né? Escrita num material bem bonito ali para vocês darem uma olhada em todas as coisas que a gente viu aqui na aula, todos os exemplos da aula, enfim, ok? E mais exemplos também, né? E com explanation, com explicação, tudo, ok? Gratuito, guys, gratuito. Olha, só não estuda quem não quer, né? Hoje em dia, tá louco. Então, vamos lá. Vamos lá, aqui, ó. To, for, at, in, on, ok? Eu selecionei algumas dessas preposições. Tem mais verbos para cada preposição? Sim, e no material tem mais verbos para preposições de vocês também, ok, galera? Então, baixa o material, E tem outras preposições também no material? Tem sim, tem outras preposições sim. Temos with que a gente não englobou aqui também pela falta de espaço, né? Mas se tiverem qualquer dúvida, fiquem bem à vontade, ok? Ok, temos uma dúvida, temos uma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra nós antes da gente ver os exemplos. Posso dizer que os prepositional verbs equivalem aos verbos indiretos do português? Você também podia dar um exemplo de uma frase com prepositional verbs plus adverb. Claro! Hello, Camila! Tudo bem? Tudo certo ali? Sim, podemos dar um exemplo, sim, com certeza. E também pode dizer que os prepositional verbs equivalem aos verbos indiretos do português? Não necessariamente eles são os nossos verbos indiretos. Os objetos indiretos, talvez você queira se referir, talvez. Olha só. A transitividade do verbo, que o verbo precisa estar para fazer sentido, né? Para ter aquela coesão ali nas nossas frases, né? Às vezes ele exige um objeto, ele exige um complemento, né? Ele exige um complemento. Às vezes esse complemento ele é um objeto direto, às vezes ele é um objeto indireto. Se você faz sempre a pergunta, né? O que para o seu verbo e ele te responde na tua frase, tipo, o que eu vou pedir, né? O que eu vou pedir? Um aumento. Então, o aumento é o meu verbo, é o meu objeto direto. Por que nesse caso ele não tem um objeto indireto, né? Porque a minha frase acabou. Eu poderia ter outros tipos de complemento, poderia ter um objeto indireto. Tem a transitividade de ser objeto direto e indireto ao mesmo tempo, sim. Este não é o caso, ok? Mas os prepositional verbs, porque eles exigem uma preposição, sim. Aí se a gente parar pra pensar, né? Tudo que tem preposição então é um objeto indireto. Bom, nem tudo é um objeto indireto. Existem outras formas de classificarmos os nossos verbos, né? Então, diria que eles não seriam os nossos verbos, os equivalentes aos nossos verbos indiretos do português, ok? Ele apenas é um tipo de combinação onde ele sempre vai exigir, se for Opa, ficou, né? Se ele for um prepositional verb, ele sempre vai exigir, né? Na maioria das vezes, um objeto direto. Na maioria das vezes, ele vai exigir um objeto direto. Eu não consigo pensar agora numa resposta de objeto indireto. Não consigo pensar numa frase que ele vai exigir o objeto indireto, mas a gente não pode
A gente não pode dizer que sempre vai acontecer objeto direto no inglês, por exemplo. A gente nunca pode dizer, porque o inglês, como eu já falei em outras aulas, ele é sobre exceções. É uma língua de exceções, ok? Então sempre tem alguma coisa que vai se excluir a regra. Desculpe. O plural, por exemplo, a gente vê bastante nisso, né? A gente vê o plural ou os próprios verbos que precisam de S, os regulares, os irregulares, né? Os verbos regulares e irregulares. Então, sempre tem algum tipo de exceção, ok? O inglês, ele não tem uma regra para extremamente tudo na vida, né? Seria muito fácil, é por isso que às vezes a gente tem que estudar um pouco mais, justamente para conhecer um pouquinho mais. E, na verdade, essas preposições eu peguei de uma delas para realmente a gente quebrar o nosso pensamento, né? Quebrar o nosso pensamento em relação a algumas preposições relacionadas a algum verbo. Porque no nosso português a gente pensa de uma forma, mas no inglês a gente tem que mudar a nossa forma de pensar para poder estar utilizando algum verbo, ok? Deixa eu ver se temos mais algumas. Caso eu não tenha respondido a sua pergunta, me fala aí que eu dou mais uma explicada, ok? Se qualquer coisa, mas se você estiver satisfeito também, pode botar ali, né? Se eu conseguir responder a tua pergunta, seria perfeito também. Plus adverb. Ok. Com certeza a gente conseguiria. Na verdade, uma verb combination não tem advérbios no inglês, porque a gente sempre vai utilizar preposição. Mas phrasal verb, sim, phrasal verb a gente une com advérbio, a gente une com preposição, a gente une com preposição e advérbio, ok? Muito bem, e uma dos exemplos que eu posso tirar com advérbio aqui, deixa eu pegar um apagador aqui rapidinho. Vou tirar um exemplo aqui, tá? Desculpa se ficar meio mal, mas se você não entender, se você não vê direitinho, você me fale, ok? Aqui, ó. Come up with. Come up with. Verbo, advérbio, preposição. Não pertence, ok, guys? Só pra vocês saberem aqui, né? Não pertence a nenhuma coluna aqui. Mas verbo, advérbio, preposição. Come up with. Come up with. Ok? O que significa come up with? Significa inventar. Inventar. De onde é que você veio com essa ideia? É isso. Significa de onde é que você veio com isso. De onde é que você inventou isso, ok? Por exemplo, né? Essa seria a nossa frase. Where... Meu Deus, peraí. Vou escrever aqui pra nós, tá? Where did... Ai, ficou ruim, né? Did you come up with this? Where did you come up with this? Da onde você veio com isso? De onde você veio com essa ideia? Da onde, entendeu? Olha, come, ele é o nosso verbo, né? Vir, né? O nosso vir. Mas a ideia do nosso phrasal verb with preposition here, a ideia do nosso phrasal verb com a preposição aqui, ele é de inventar, é de onde é que você tirou isso, entendeu? Então não é literal o come, a gente não pode traduzir literalmente o come. Então isso aqui definitivamente é um phrasal verb. É um phrasal verb, ok? Porque nós temos, como é que eu poderia dizer, ó, na cara é um phrasal verb. Porque lembra da estrutura do nossos prepositional verbs? Ele é um verbo mais uma preposição. Pode ter um advérbio ali no meio, né? Mais uma preposição, ok? E aí ele vem com um objeto logo em seguida. Mas eu já tenho um up aqui no meio, olha. Entre o meu verbo e a minha preposição. Cara do céu, o que eu faço agora, né? A ideia é que este não é um verb, não é uma verb combination, uma prepositional verb, mas ele é um phrasal verb. Ele é um phrasal verb, porque o significado já mudou, a estrutura já mudou, e o que mais? O significado, a estrutura, e o significado e a estrutura, né? Temos o objeto logo em seguida, temos o this aqui, ó, o this é o objeto 100%, mas o resto não compete com um
prepositional verb. Então ele é um phrasal verb. Ele é um phrasal verb. Então esse é um exemplo. Desculpa meu where aqui, mas é o onde, tá? Eu posso até... Deixa eu ver. Ah, apaga aqui, beleza. Vou botar aqui mais compridinho só para não ficar muito apagado, tá? Where did you come up with this? Ok? Se não ficou claro, posso reexplicar, é só pedir ali. Se ficou claro, também só pode mandar um joinha ali. Ficamos felizes em poder sanar algumas dúvidas. E caso a gente não esteja conseguindo explicar, né? A gente segue adiante, mas eu não deixo para trás a sua dúvida, ok? Então vamos estar repassando aqui, então, esses verbos aqui com as prepositions relacionadas, correspondentes, ok? Preposition to. Então, todas essas preposições são as preposições que a gente vai utilizar depois do nosso verbo. Belong, belong to. Talk, talk to. Listen, listen to. Go, go to. Ok? Então, belong, pertencer, é o verbo pertencer, né? Eu pertenço a algum lugar, né? Então, belong to somewhere. Eu pertenço a algum lugar. E o interessante aqui do inglês das preposições e, enfim, em si das preposições, que é o que confunde muitas vezes. A gente quer uma tradução e a gente quer que o to seja o para. A gente quer que o to seja o a. A gente quer que o to seja, entende? A gente quer que ele se encaixe no nosso, porque senão pode ser assim. A gente não vai conseguir encaixar eles assim. Então não vão pela tradução, ok? Vão pelo uso do verbo. Vão pelo uso do verbo. Então, quem fala a alguém. I need to talk to you. I need to talk to you. Eu preciso falar com você. Olha, então o to agora ele é um com. Oh my God, né? Listen to music. Eu gosto de escutar a músicas. A com crase, tipo aquele A com crase, ok? Listen to music. Escutar músicas, ok? Go to the beach. Ir para a praia. Go to the beach. Ok? Go to the beach. Vá para a praia. I'm waiting for you. Eu estou esperando por você. I'm waiting for you. I need to ask for a favor. I need to ask for a raise. I need to ask for a favor. Então eu sempre vou estar pedindo por alguma coisa com o for. That's right. I need to pay for the bills. I need to pay for you. Então eu preciso pagar pelas as minhas contas. Eu preciso pagar para você. Ok? What else? At. Look at this. Olhe para isso. Não é look to this. Look at this. Ok? Então dê uma olhada nisso. Ok? Laugh at someone. Você está rindo, dando risadas de alguém. Laugh at someone. Ok? Olha, GH no final das nossas palavrinhas vão ter som de F. Laugh. Laugh. Ok? So, laugh at someone. Você ri de alguém. Smile at someone. Você está sorrindo para alguém, né? Você viu alguém, você sorriu para ele. You're smiling at someone. Ok? Very good. In. Believe in. Você acredita em alguma coisa. You live in Brazil. Você mora no Brasil. You succeeded in finances. Você se deu bem, você obteve sucesso em finanças, ok? Or in English, you succeeded in English. Você conseguiu se dar bem ali, ó, no inglês. On. Agree on this. A gente concorda com uma situação, né? We agreed on this. A gente concordou nisso. Decided on the blue t-shirt. Você se decidiu pela camiseta azul. You decided on the black t-shirt. Você se decidiu na camiseta preta, ok? You decided on. You depend on someone. Você está dependente, você é dependente de alguém. Estou dependendo de algo, de alguém. We're depending on someone. Or depending on something. Estou dependendo de alguém ou dependendo de alguma coisa. Ok, guys? Ok, so guys, so these are only some examples, ok? Esses são só alguns exemplos, não vou ficar muito aqui na frente, né? Mas são apenas alguns exemplos de prepositions, de preposições, ok? E verbos que se encaixam em cada preposições. Existe algum verbo
que posso utilizar mais de uma preposição? Claro, com certeza. Existem verbos que admitem duas preposições diferentes, mas dão dois significados diferentes. Não que vai mudar como o phrasal verb ali. Às vezes você quer dizer, eu estou dormindo em algum lugar, ou estou dormindo com alguém, entende? Muda a preposição, não é o significado, vai ter um terceiro significado ali, não. Então é o significado da preposição mesmo que vai mudar. I'm sleeping in a house, eu estou dormindo em uma casa. And I'm sleeping with my wife, e eu estou dormindo com a minha mulher, né, com a minha esposa. São significados diferentes, né? Um você está dormindo em algum lugar, num lugar, e o outro você está dormindo com alguém, né? Com alguém. Very good, very good. Let's see. Can you repeat prescription for? Pode repetir a preposição for? É claro que sim. Wait que seria esperar, né? I'm waiting for you. Eu estou esperando por você. I'm waiting for you. I need to ask for a favor. I need to ask for a favor. Eu preciso pedir por um favor. Pay. I need to pay for the rent. The rent. I need to pay for the rent. Eu preciso pagar pelo aluguel. I need to pay for the rent. Eu preciso pagar pelo aluguel. Ok? Então eu usei, preciso pagar por isso, né? Então vou pagar pelo aluguel. You will pay for this. Você pagará por isso. Bem no jeito vingativo também de falar, né? Você pode falar assim, you will pay for this. Você pagará por isso. Ok? Very good. Yes! Sim, temos aqui, ó. Podemos usar o ask com o to também. Sim, nós podemos pedir por alguma coisa. E é exatamente isso. Garota sabe o que pedir. Muito bem. Julia, thank you so much. That's right. You can ask for a favor. You can ask to someone for a favor. Você pode pedir a alguém por alguma coisa, por um favor, por qualquer coisa. Enfim, então, ask to Sam if he's available. Pergunta pro Sam se ele está disponível. Ask to your mom if I can come over. Então, pergunta pra sua mãe se eu posso chegar, né? Posso fazer uma visita, né? Posso me aproximar aí, eu posso fazer uma visita. Então, that's right, Julia. Sim, vários verbos a gente pode utilizar com outras preposition mesmo, e aí não vão ter um outro significado, né? Não é um phrasal verb, né? Não é vou juntar um verbo com uma preposição vai dar uma coisa diferente. Não vai. Mas você vai juntar um verbo com uma preposição para ter um caminho relacionado a esse verbo. Já se você juntar com uma outra preposição, você vai ter outro caminho relacionado a esse verbo. Num você vai pedir por alguma coisa. Ask for. Mas se você usar o to, você vai estar pedindo para alguém, ok? Fazer alguma coisa, por exemplo. Ok? Então aqui você está destinando mais para alguém. E o for você está destinando para alguma coisa, né? Por alguma coisa. Ok? Ficou claro? Não sei. As dúvidas aqui que a gente teve aqui ao longo da nossa aula ficaram ok? Ficaram claras? Precisa de alguma... Caso vocês não tenham pego alguma coisa daqui, guys, recomendo ali, ó. Faz a inscrição ali no nosso site, link na bio, pra estar recebendo o material. Vocês vão ter tudo explicadinho ali, tanto em português quanto em inglês. A gente faz as duas versões juntas, né, com a traduçãozinha ali, pra já ir acostumando vocês, né, a novos vocabulários, a estarem pronunciando em voz alta. Por favor, pronunciem em voz alta. Isso é importante, ok, galera? Dica de prof. É importante pronunciar em voz alta. Se está fazendo certo, se está fazendo errado, enfim, pronuncia. E se você tem dúvida de alguma palavra, vai atrás. Tem algumas dicas que a gente vai passar para vocês também ao longo das semanas, enfim, ao longo do mês, ao longo da vida, né? Enfim, tudo mais. Mas tá vendo algum filme, tá vendo alguma... Oh, thank you, Julia. Ainda bem que você conseguiu ali, ó. Que bom. Qualquer dúvida é só pedir. Se você tá vendo algum filme, alguma série, alguma coisa, teve uma fala lá que vocês acharam muito legal, repete em voz alta. Por mais fácil e simples que pode ser a fala, né?
Tipo, yes, I got this. Oh, I got this. I got this. I got this. Entendeu? Isso é pra você ganhando mais confiança, entendeu? Se você for começar pelas mais fáceis, é isso aí. Você vai ganhando mais confiança, justamente para estar pronunciando outras palavras, talvez mais difíceis, mais complicadas, às vezes as mais longas, entendeu? As mais longas que a gente só precisa botar entonação na palavra correta, na sílaba correta, e aí ela vai embora, ela se desmistifica. Também, se tem uma palavra muito grande, tenta quebrar ela em alguns pedacinhos, tipo pronunciation, ok? Talvez essa não seja a melhor ou mais longa palavra, né? Mas foi a primeira que veio aqui na minha mente, ok? So guys, quero ouvir se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa ali. Eu vou pegar aqui ó, o cell phone, e vou colocar aqui para ver onde é que eu mudo aqui a câmera. Aqui, muito bem. Quero ver se vocês têm mais alguma dúvidas aqui. A série Vikings tem muitas palavras diferentes. Meu querido, olha só, a série Vikings, por exemplo, agora que você comentou, né? Ela é uma série que representa uma outra época, né? Então, séries de época vão ter, né? Vão ter palavras mais diferentes ainda. Às vezes palavras que não se utilizam mais tanto, enfim. Não que não sejam válidas, não que não sejam bonitas, não que sejam diferentes, né? Acho que tudo é válido, é muito bom. E é assim, guys, a gente tem que ir pra séries, pra livros, pra jogos, pra games, pra jogos de tabuleiro, pra, enfim, tudo que possa existir ali dentro da sua rotina, né? Que interessem você. Sigam páginas em inglês. Não só o Englishare, sigam outras também. Mas sigam também páginas de, sei lá, você gosta de um assunto, tipo, sei lá, design. Você gosta de design. Então siga uma página em inglês de design, que seja em inglês, né? Pra você aprender vocabulário sobre design, já que é uma coisa que você gosta, isso vai interessar você, né? Eu curto filmes, movies, TV series, there's a lot. There are a lot of movies and TV series pages, okay, that are in English, que são em inglês, so you can practice, you can learn more things, you feel passionate on doing that. Você vai se sentir, né, muito apaixonado em fazer aquilo, né? Mas a série Vikings, ela é muito boa pra você aprender. Qualquer série que você goste é muito boa pra aprender. Só colocar a legendinha em inglês, colocar o speech ali deles, né, em inglês também. Ok? Então, guys, sintam, muito obrigado ali, ó, por todo mundo. Eu não pude, né? Eu não pude dar as saudações aí pra todo mundo ali, mas sintam todos muito bem acenados, ok? Estou acenando pra todo mundo de uma forma mais atrasada. Camila, você não comentou aqui, mas tá tudo certo ali. Não sei se você permanece aqui, né? Essa é uma coisa que a gente não consegue ver, né? Mas ficou tudo certo com a sua pergunta ali, com as suas perguntas. Teve restou alguma dúvida? Agora resta um pouco tempo da nossa live, mas a gente faz outra, a gente faz vídeos, a gente explica o que precisa, ok? Pra vocês não saírem daqui com dúvidas. E se eu não souber de alguma coisa, a gente, obviamente, né, a gente vai pesquisar. Mas sintam-se todos bem acenadinhos, estou colocando aqui, ok, guys? Obrigado pelo carinho aqui, ó, de todas as quartas-feiras. E pra quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal pra vocês estarem recebendo o nosso material, ok, guys? É de graça, ok? Ok, guys, se não tem mais nenhuma pergunta, então, iremos, então, encerrando por aqui. Deixa o meu good evening. Good evening foi lá no início, né? E a gente termina, né? Sempre quando você vai chegar em um lugar, good evening. Já é de noite ali, né? E para saudar, né? Para que vocês fiquem bem. Have all a great night. Have a good night, okay, guys? Rest, think, study, okay? E dúvidas podem vir pra nós que a gente tá aqui disponível. Okay, guys? Super hug. Have a super hug. Fiquem bem. And see ya on the next big class. Bye, guys!